agradecer-lhe pela disponibilidade que teve em participar, um pouco da sua experiência, de algumas das suas ideias. Já teve para ser na semana passada, mas Sim. um acontecimento feliz. O Sim, nascimento sempre de um filho é sempre bom, por isso não é normal ter acontecido isso. Não se planeia isso, e agradecer-lhe por disponibilidade para remarcar e termos outra vez esta conversa. Queria falar um pouco sobre a época passada, uma sim. época memorável para o Paredes, de subir à Liga 3, uma competição que eu já tive o privilégio de lá estar, e falar também um pouco também como é que o Mister prepara as suas pré-épocas. Okay? Ok. Começando pela esta última, como é que o Mister procura iniciar a sua pré-época? Se procura iniciar com organização ofensiva, defensiva, se gosta logo de ter jogo logo após os primeiros treinos, se gosta de primeiro só passar 2 semanas, fala-nos um pouco sobre como é que gosta Isso, de planear a sua nós, pré-época. nós aqui já fizemos de várias formas. Isto depois tem a ver um bocado com o contexto. Quando tu tens no teu plantel, estás-me a ouvir bem, não estás? Sim, sim. Sim, ok. Quando tens no teu plantel uma base, é diferente. Tu podes partir, no meu entendimento, de outra forma. Quando tu começas numa equipa em que tu inseres 12, 14 jogadores, que já nos aconteceu também, acho que já vejo isso de outra forma. E depois, antes do início da pré-época, tem muito a ver também com a construção do teu plantel. Eu quero dizer, as ideias que nós vamos colocar logo na pré-época têm muito a ver com a construção do plantel. E nós, normalmente, eu costumo dizer, primeiro eu tenho que perceber que tipo de jogadores é que eu vou conseguir contratar. É óbvio que eu tenho uma ideia e quero este determinado jogador, mas eu nem sempre consigo, porque o meu contexto não me permite ter capacidade financeira para ter os jogadores que eu gostaria de ter, ou aqueles semelhantes àquilo que eu gostaria de ter, com as características que eu acho que são importantes. E primeiro, é importante tu teres uma percepção, porque dá para ter, dos jogadores que tu vais ter. E a partir daí construís o teu modelo e preparas a tua pré-época. Eu já fiz as duas formas, iniciei mais pela organização ofensiva e já fiz pela organização defensiva também. Eu parece-me melhor começar pela defensiva. Embora eu não consigo dissociar uma da outra. Não é? Quando nós estamos a trabalhar um processo defensivo, mesmo que me foque muito no processo defensivo, há sempre pormenores ofensivos, sejam eles quais forem, há sempre a outra equipa a estar a trabalhar, terá sempre que estar a trabalhar algo do processo ofensivo. Mas eu Mas o Mister prefiro. procura, quando treina ou ofensivo, na pré-época, procura logo depois ter um jogo de treino para pôr em prática o que Sim, aquilo que foi eu aprendido e gosto, perceber. sim, claramente. Aquilo que eu gosto é preparar. Imagina, na primeira semana ter um jogo, normalmente dois até, logo passado 7, 8 dias. Entre os 8 e os 10 dias ter pelo menos 2 jogos. E aquilo que eu fui trabalhando é aquilo que eu vou pedir para ver naqueles 2 jogos, não vou pedir mais do que isso. Imagina que eu me foco essencialmente na organização defensiva, ou seja, na primeira fase de pressão, na pressão alta, no bloco, e na orientação do bloco. Imagino, eu é isso que vou pedir no jogo. O meu foco vai ser esse no jogo, mesmo traçando alguns objetivos para isso. Foco-me inteiramente naquilo, traçando objetivos mesmo claros para os jogadores para cumprirem mediante aquilo que trabalharam. Só. Imagina que eu não trabalhei bolas paradas nessa semana, porque acontece. Não trabalhei na primeira semana, normalmente não o faço. Não estou muito preocupado com aquilo que eles vão fazer nas bolas paradas ofensivas, mas trabalhei, até dou liberdade. Até para ver, porque às vezes alguns gostam para ver que tipo de posições os jogadores gostam de ocupar, dou-lhes ali alguma liberdade. Tudo aquilo que eu faço durante a semana eu quero ver no jogo, mesmo na pré-época. E depois acho que a pré-época também serve para isso, na minha forma de ver, sobretudo o futebol atual. Há aqui algumas estruturas diferentes e nós devemos vivenciá-las. Principalmente quando o contexto te permite, que já tens algum trabalho feito, permite ir alterando aqui algumas estruturas.
porque cada vez mais eu acho que o futebol é isso. Tu vais pressionar de uma forma alta, tu vais num intermédio ter outra estrutura e vais no baixo ter outra estrutura. É essa a forma que eu vejo. E depois vem o passo seguinte, que é há muita observação, há muita análise e acho que aqueles que conseguirem de jogo para jogo criarem alguns pormenores diferentes, mesmo que seja na estrutura, que uma estrutura diferente obriga-te a ter aqui ou ali alguns movimentos diferentes e isso cria no adversário outra dificuldade. Quem conseguir fazer isso mais melhor e mais rápido é quem vai crescer com mais facilidade, na minha opinião. Porque há muito, hoje em dia toda a gente tem o analista, um ou dois, a observação é muito pormenorizada e quase que sabem quem vai jogar em todos os jogos praticamente e como, e acho que o detalhe é muito grande e nós temos que antecipar isso, e a única forma de antecipar isso, uma das formas de antecipar isso é nós termos uma variabilidade de estrutura que nos permita criar outro tipo de dificuldades ao adversário. Isso é verdade, Mister. Outro dos pontos também queria tocar ainda isto da pré-época, o Mister, como estava a falar, imagino, treinar o bloco, um pouco da organização defensiva e depois tem um outro jogo para preparar isso. Depois de preparar, de acabar o jogo, que trabalho de casa que faz? Ou seja, se fazem cortes para mostrar aos jogadores do que fizeram bem, para explicar, se não fizeram tão bem, explicar o que deve ser feito. Se no treino, se também se filmam o treino, também para mostrar comportamentos em relação ao treino que fizeram e nesse jogo. O que nós fazemos, e posso dizer que ainda já tivemos um jogo e já o fizemos, e amanhã vamos fazer de novo. Nós analisamos o jogo de treino, aqueles objetivos que nós pedimos mediante o que trabalhamos durante a semana, cortamos, fazemos os cortes dos vídeos e mostramos. Não é? Nós fizemos um objetivo que era pressão exterior ou pressão interior, ver o sucesso que iríamos ter. Dou-te um exemplo. Temos que ter, imagina, temos que conseguir na pressão alta de exterior e interior roubar 3 bolas e conseguir sair. Se vamos fazer o golo ou não, isso é outra questão. E nós vamos ao pormenor recortar para mostrar. E depois mostrar aquele que correu bem e aquele que correu mal. Vamos mesmo. E no treino também. Nós filmamos todos os treinos e vemos todos os treinos e fazemos relatório de todos os treinos para nós. E criamos também uma base de dados com os vídeos nossas para depois, ao longo da época, irmos buscar naquele ou no outro exercício algo que correu menos bem ou que correu bem e ir mostrando. Passamos muitos vídeos daquilo que fazemos durante a semana, mesmo para o dia do jogo. Numa análise da equipa, a equipa adversária, do que a equipa adversária vai fazer, se já trabalhamos durante a semana, como é que vamos contrariar isso? Passamos também no vídeo da apresentação do adversário, nós vamos contrariar isto com estes movimentos que fizemos durante a semana. Muitas vezes fazemos isso. Depois fazemos muito balanço do positivo, do que correu bem e o que não correu bem. Aqui correu bem porque nós conseguimos fazer desta forma e ali correu mal porque nós não fomos capazes de encurtar distâncias, não fomos tão rápidos, não sei, depende. Fomos atraídos, não fomos, isso depois depende do que queremos, mas trabalhamos muito nisso. Ok, mister. Focando agora um pouco na época transato, uma época, como disse no início, de maior sucesso, pelo menos como me lembro, do Paredes. Qual é que foi o ponto-chave para o sucesso? Não tanto por ter sido campeões, que é muito importante, mas sim pela subida. Que eu acho que era, no início, acho que, não sei se estou enganado, não sei se era... Sim, ninguém estava à espera de uma época tão positiva. Não só por subirmos, também porque fomos campeões, porque ficamos em primeiro na nossa série e porque fizemos também uma Taça de Portugal bem conseguida, muito boa. Eu acho que o fundamental, aquilo que eu disse no início, que às vezes eu ouço alguns treinadores e respeito a dizer, esta é a minha ideia e eu vou para ali e os jogadores vão jogar assim. Eu também já pensei dessa forma, mas não penso hoje. Porque eu realmente quero jogar assim, mas eu não tenho jogadores para jogar assim, então eu tenho que perceber os que contrato. Eu contratei o ano passado alguns jogadores novos, bastantes até, mas contratei muitos médios
E se tu reparares, nós ao longo dos anos foi raro, às vezes que a nível de estrutura jogamos no 4-3-3 e o ano passado passamos praticamente o ano todo nessa estrutura, porque nós quisemos valorizar onde nós achávamos que éramos mais competitivos internamente e que podia ser melhor para o campeonato e para os nossos objetivos, que era o nosso meio campo. Havia mais competitividade, havia ali uma qualidade interna que nos agradava e nós tínhamos que potenciar esses, porque esses é que nos podiam fazer a diferença. E, às vezes deixar alguns daqueles fora, por utilizarmos outra estrutura, acho que qualitativamente no nosso 11 ia perder. Então nós fomos construindo em função daquilo que ali estava. Conseguimos contratar aqueles jogadores, então vamos construir as nossas ideias e a nossa estrutura desta forma. E acho que o sucesso passou um bocado por... Isso foi importante, percebermos o que é que tínhamos. E foi depois muito importante, acho que a ligação que eles tiveram entre eles, que eles criaram, que fomos criando, e acho que a nossa organização superou provavelmente alguns que eram os candidatos. Acho que nós fomos em todos os jogos extremamente organizados, acho que isso fez a diferença. E quando eu digo organizados não é só num processo, foi em todos os processos. Não é? Nós também fizemos bastante golos e fizemos mais golos que vínhamos a fazer e acho que esse foi o ponto. Sim, isso é verdade e o Mister ficaram numa série que também tinham equipas que tinham a ambição de pelo menos de se qualificar para o playoff de subida, não digo subir, porque acho que também este ano no campeonato era um bocadinho, entre aspas, injusto em termos que nem iam ao playoff, mini campeonato, nem é bem um mini, que não eram 4 equipas só, era complicado, mas o Mister, a equipa, o Paredes ainda ficou à frente de equipas que eu acho que ambicionavam também chegar ao playoff, e depois no playoff, equipas, e eu ainda falei um pouco na minha página, e o Mister sabe, que na minha ótica tinham em termos de plantel mais capacidade para subir, mas que eu sempre realcei que eu achava que o Paredes ia estar no top 3 para a subida, porque uma coisa que eu queria tocar aqui, que eu vi alguns jogos do Paredes, uma boa dinâmica em termos de se reajustar ao adversário, ou seja, vi um outro jogo, onde o Mister procurava, a sua equipa técnica, os extremos defender a largura e os laterais a dar cobertura ao extremo e não o central ou o médio dar cobertura ao lateral. E os médios sempre ali a proteger muito uma segunda bola, um remate à entrada da área. Isto é um equilíbrio, uma entreajuda que eu gostei bastante. E depois como saíam muito, muito bem organizados para o ataque, foi por isso que eu achei que era uma equipa que podia chegar à terceira liga. Fala-nos um pouco desse reajuste que o Mister tinha às vezes de jogo para jogo. Eu acho que isso é fundamental, estava-te a dizer isso há bocado, e é a tua capacidade de tu não te vais moldar ao adversário, não é isso que tu não vais fazer só aquilo por causa do adversário, mas é importante tu perceberes aquilo que o adversário faz e com a tua equipa, não é? Contrariar isso, porque o futebol é isso, não é? Nós queremos contrariar o que eles fazem e queremos conseguir criar condições para ferir o adversário, não é? E essa é sempre a intenção. Essa da largura dos extremos, o que tu vês no futebol atual é cada vez mais à procura de uma linha de 5, não é? Com 3 centrais ou vir mesmo um extremo, que o Braga baixava um extremo, há quem fique logo com os 3 centrais depois baixa os laterais. Porquê? Porque no futebol atual vê-se uma dificuldade grande em tu controlares a largura. Há cada vez mais essa dificuldade. E a forma de tu contrariares isso, no meu entendimento, ou o fazes em cima, numa pressão muito alta que não te permite o adversário, não é? Jogar muito à largura, mas vai fazê-lo mais à profundidade no teu meio campo, ou quando tu estás no teu meio campo tu tens que criar condições para aumentar a tua linha, quer seja com o extremo ou com o ala, quer seja com o pivô, no meu entendimento, como faz o Estoril e como faziam muitos deles, baixam o pivô e criam ali mais uma linha, mais um elemento na linha, porque te permite numa distância de 68 metros ter 5 jogadores não é a mesma coisa do que ter 4, não é? A largura do campo. E nós no futebol às vezes jogamos pouco com os espaços e é importante nós percebermos isso. Ter 68 metros
divididos por 5 é diferente de eles serem divididos por 4, é mais difícil. E pronto, e a minha leitura foi sempre nisso. Pronto, há aqui uma dificuldade grande em nós controlarmos a largura do campo. Porquê? Porque nós temos que fazer alguns encurtamentos, fazendo o encurtamento depois já não conseguimos ir controlar a largura. Isso permitia ao adversário ganhar muita vantagem, muita situação de cruzamento, cruzamentos para trás na nossa linha, muitos remates à nossa baliza, e nós não queremos isso. E essa foi uma das formas que nós enquadraram. E depois tem a ver com a distância que eles correm, porque eu já vi alguns perguntarem-me isso, até este ano no nível 3, alguns treinadores, tivemos lá alguns debates engraçados, e que me diziam, mas ele vem assim, ele assim faz muita distância, o teu extremo. Não, é uma questão de tu contabilizar a distância que ele faz. O extremo, se for fechar dentro e se abrir, quanta distância faz, ou se ele, em vez de ir fechar dentro, baixar. É uma questão de porque ele depois ainda tem outra, se fechar dentro, quando ganhar a bola vai abrir para depois ir. E ele, quando perder a bola, só baixar, ele só vai abrir. Há aqui, isto foi tudo ao pormenor. Tinha lá os seus extremos, num outro jogo que tinha os extremos abertos, e o que eu achava também muitas vezes muito interessante é que o extremo continuava aberto, se variasse, o extremo estava lá. Mas o que era engraçado é que, como o lateral procurava dar cobertura ao extremo, o outro lateral podia fechar e fazer, entre aspas, terceiro central. Exatamente. E mesmo que a equipa adversária tentasse fazer esse cruzamento que eu vi muitas vezes, a equipa tinha 3 dentro da área. Ou seja, mantinha o equilíbrio, superioridade na zona da bola, porque metia extremo, lateral e ainda colocava um dos médios naquele lado, 3. A equipa adversária dificilmente colocava 3, se colocasse superioridade. Depois ainda tinha dentro de dar os 2 centrais e o lateral ao oposto, que para mim o lateral fazia de central, que pelo menos ele fechava muito, é como fosse terceiro central. E foi por isso que eu achei muito interessante o equilíbrio que tinha em todos os setores, e não sofreu muitos golos, e depois chega muito bem, e é por isso que não é fácil também passar isto, não é fácil, entre aspas, passar essas ideias para o jogador em termos de, porque ele estava muito bem trabalhado, em termos de dinâmicas, porque não era uma coisa que víamos muito, imagina, um vai e depois não sabia quem é que ia, porque às vezes acontece isto, que é, um vai e depois, quando há uma troca, quem é que vai? E aí eu via muito equilíbrio, muita sintonia entre os jogadores. Sim, posso dizer que no início foi, não foi difícil, não é uma questão de os jogadores estavam ali contra, não, os jogadores tiveram que entender o porquê nós fazermos aquilo, e depois deles entenderem o porquê, agarraram-se à ideia e cumpriram sempre, e hoje percebem muito que o sucesso também foi aquilo, foi eles perceberem o porquê, que demorou eles a perceberem o porquê, e perceberem que no início olhavam e diziam assim, eu assim vou correr muito, aquelas coisas do jogador, mas depois perceberam que não, que às vezes até correm menos, e que do ponto de vista da organização e da equipa estar mais compacta, que beneficiavam com isso. E hoje até é difícil, posso confessar que é difícil tirar-lhes isso. Nós em alguns momentos já queremos tirar isso e já fica mais difícil, porque eles já se sentem muito confortáveis, não é? E depois tu pedis para fazerem outro tipo de movimento, já demora mais tempo, mas pronto, é tal treino e a tal rotina que precisam de voltar alguns a ter. Ok, Miss. Numa primeira fase, na primeira fase do Campeonato de Portugal, jogo a jogo, acredito que tenha sido de jogo a jogo, mas quando é que começaram a acreditar, pá, é possível subir? É possível subir para a Liga 3? Só mesmo no fim, quando acabou o jogo, ou chegou a certa altura que você já... Não, eu vou por fases. Primeiro, o acreditar em ir à segunda fase, que acho que é importante dizer-te isto. Nós tínhamos sempre isso, desde que começou a época transata, tínhamos isso em mente. Internamente falávamos sempre, não, nós vamos ter que lutar para ir à segunda fase. Até porque depois se não formos, fica extremamente difícil, porque a zona de descida é extremamente competitiva, nós queremos ir e depois lá estarmos nós vemos. E isso ficou para nós ainda mais visível quando o quê? Quando nós na taça também fizemos uma boa prestação logo com o Académico de Viseu e com o Torriense, isso deu-nos um entusiasmo, fez-los perceber que era possível jogarem com boas equipas,
e serem melhores, porque foram melhores. E depois o jogo em Amarante, em que nós estamos a perder 1-0 e viramos para 3-1 e depois acaba por ficar 3-2. Este jogo deu um indicador de grande qualidade, e mesmo o jogo quando vamos na segunda volta já a São Martinho e que tínhamos acabado de perder, isto já em janeiro, não perdíamos há imenso tempo, tínhamos acabado de perder em penaltis com o Lessa para a taça e recebemos o Tirsense. Fizemos um ótimo jogo, não sei se não foi dos melhores da época, e perdemos 1-0 mesmo a acabar e vamos a um campo extremamente difícil que era o São Martinho, com a consciência clara que perdendo lá podia ser complicado para nós. Estávamos a 2 pontos já do segundo, que era o São Martinho. Como ganhamos lá, passamos para a frente. Passamos para a frente a partir daí. Acho que mesmo internamente ficou claro que nós íamos à segunda fase e acabamos por ir em primeiro. Quando chegamos à segunda fase, sou muito sincero, aquilo que eu disse aos jogadores no primeiro jogo em casa com o Lessa, antes de começar o jogo, isto é verdade, foi: todas as equipas são muito boas, provavelmente somos nós, a parte de São Martinho, os outsiders, mas eu não acredito que haja nenhuma equipa melhor que nós. Como equipa, não acredito que haja nenhuma equipa melhor que nós e nós vamos subir. Esta foi a mensagem que lhes passei ali, porque eu disse, desde sempre que lhes disse: se nós formos à segunda fase, nós vamos subir. Porque no mata-mata nós somos mais fortes. Porque nós estamos habituados a uma organização que também requer algum sacrifício. E nós na nossa série tivemos até à última praticamente para ser apurados, não é? Quase até à última. E os outros tiveram, na série deles, às vezes alguns com 4, 5 jogos a passear, com todo o respeito, não é? Mas já apurados. Isso permite um relaxo muito competitivo às equipas. E quando chegam a estes duelos extremamente competitivos, eu acho que saem a perder. Acho que a nossa preparação nesse aspecto era melhor. Ok, mais uma outra questão em relação a isto, também para... Eu sei que esta questão é sempre complicada, mas qual é que foi o adversário mais, como isso, deu-lhe mais dor de cabeça? Eu sei que teve adversários muito complicados na primeira fase e também na segunda, na subida, porque só na subida tínhamos Salgueiros, tínhamos o Lessa, acompanhei muito essa fase. O São Martinho, mesmo o Mister disse alçada, mas até praticava um bom futebol. Tínhamos o Marítimo também. Mas qual é que, no seu entender, qual é que foi a equipa que lhe deu mais dor de cabeça em termos de análise, em termos de preparação, em termos de jogo propriamente dito? Olha, eu acho que a equipa que mais dificuldades, no meu entendimento, criava mais dificuldades à nossa, foi o São Martinho. Porquê? Porque o São Martinho, mesmo, tanto em casa como fora, tinha uma capacidade de jogo longo com qualidade, atenção, não é longo à sorte, era uma procura de movimentos de ruptura muito forte, que criava alguma instabilidade e conseguia, ao mesmo tempo que procurava isso, depois procurar um jogo mais curto, e isso criava ali alguma instabilidade. Eu lembro do jogo, não sei quando é que foi também, não sei se foi o último ou o penúltimo que jogou em casa, aqui no São Martinho. Eu vi, e eles colocaram umas bolas longas complicadíssimas. Sim, eles tinham muito isso, e isso criava bastante, e tinham bons timings, atenção, bons timings para os fazer, e criou, na minha opinião, durante o ano foi a equipa mais difícil, tanto fora como em casa acabou por ser a equipa mais difícil no meu entendimento. Depois há outras com muito bons jogadores, e que eu acho que o Salgueiros eu costumo dizer isto a brincar, tinha uma velocidade a mais. Eles tinham uma velocidade a mais de pensamento, que depois não conseguiram concretizar isso em jogo, mas tinham. Eu gostava muito da equipa de Salgueiros e acho que também nos criou ali alguma dificuldade, mas as da segunda fase, todas elas foram sempre equipas muito difíceis, todas elas, o Lanco, o Marítimo, tinham um leque de jogadores muito,
muito acima da média, o Essa também, só que acho que o São Martinho foi a equipa que nos criou, no meu entendimento. Também jogamos 4 vezes com eles, pode também ser um pouco por isso, mas no meu entendimento foi a equipa que nos criou mais dificuldades. Ok, mas em relação agora um pouco à análise, como é que o Mister procurava organizar a semana? Ou seja, se fazia, acabava o jogo o anterior, apresentava alguns aspectos da sua equipa, em que dia da semana é que apresentava, e do adversário se dividia por dias ou se apresentava tudo junto, e se dividia, como é que dividia a apresentação aos jogadores? Nós fazemos sempre desta forma, sem problema nenhum em abrir o jogo, nesse aspecto não tenho problema de partilhar, que é, no primeiro dia da semana, que nós treinávamos à terça, né? Folgávamos à segunda, apresentamos logo o vídeo do jogo. E o que é que procura realçar? Nós realçamos sempre aquilo que foi a estratégia do jogo, que nós planeamos, colocamos lá no vídeo todos os aspectos, sejam os positivos ou negativos. E depois, naqueles aspectos mais individuais, por vezes vão nesse vídeo, que sejam mais direcionados para um jogador, ou às vezes ou noutras situações que achamos mais corretas, poderão ser chamados à parte para corrigir esse comportamento. Mas sejam aspectos ofensivos, defensivos, bolas paradas, todos os aspectos vão nesse vídeo. E pronto, e arrumamos a questão do jogo que passou. Depois, na quarta, quinta-feira, apresentamos o adversário, a organização ofensiva do adversário, aquilo que o adversário faz com bola. Na quinta, apresentamos aquilo que nós achamos que temos os aspectos que nós podemos explorar. Explorar no adversário. No adversário. Depois, no sábado de manhã, apresentamos esquemas táticos aos jogadores. Vamos trabalhando esquemas táticos, porque trabalhamos quarta, quinta e sexta sempre, ou quinta, sexta e sábado, depende, nos esquemas táticos. E apresentamos, sábado também trabalhamos sempre esquemas táticos defensivos, e por isso é que os apresentamos ao sábado também, e vamos trabalhando os nossos ofensivos durante a semana, de forma faseada. Diga-me, continua. De forma faseada vamos dividindo assim nos vídeos. Ok, sim. Isso são sempre, é como a senhora diz, falar sobre isto é sempre ideia de cada treinador, sim. Nada é certo ou errado, é a ideia. Quando não resulta, é uma pessoa que pode. Quando resulta, não é por isso. Em termos de bolas paradas, o Mister procura variar os seus lances estudados ou tem os lances já pré-definidos e às vezes altera um ou outro consoante o adversário, em termos ofensivos? Alteramos sempre, ou quase sempre. Não posso dizer, olha, 20 jogos posso não ter feito uma vez ou duas, mas temos sempre esse cuidado de procurar analisar aquilo que nós achamos mais importante de explorar, e vamos, umas vezes corre bem, e este ano tivemos jogos específicos que correram muito bem com as bolas paradas que nós idealizamos em função daquilo que observamos, mas também houve outros que observamos e tentamos e fizemos e não correu bem porque não deu gol. Mas vamos sempre nessa tentativa. Se desse sempre o golo, que era bom, não era isso? Pois, mas não dá. Mas se deu alguns, já é bom. Já é muito bom para nós. Já dá alento para continuar a trabalhar? Claro que sim. Em termos defensivos, como é que o Mister procura defender as suas bolas paradas? Zona, misto, mais marcação individual, como é que... Não, é misto. Tem ali algumas marcações individuais sempre, e depois tem ali zonas específicas para ocupar. Preocupo sempre isso. Em termos de análise, quando procura analisar a sua equipa, também procura falar por setores individual com outro jogador, ou mesmo por imaginar a linha defensiva, um outro aspecto que não fizeram tão bem e quer corrigir, como divide ou fala logo isto ao grupo? Depende. Depende um bocadinho de como está o grupo, depende do erro em si, não é? E por isso às vezes é feito ao grupo, outras vezes é feito de forma individual, depende um bocadinho da análise que nós fazemos, a ligação que o grupo tem, como é que ele está emocionalmente, e por vezes fazemos aquela correção em grupo, mais vezes em grupo e em frente a toda a gente,
outras vezes mais individual. Há sempre correções individuais, mas às vezes há algumas chamadas de atenção que eu acho que devem ser feitas em grupo, e é assim que o fazemos, mesmo que sejam erros até graves, acho que devem ser feitos, e há outros que eu acho que devem ser feitos de forma isolada, individual, porque eles dependem do estado de espírito deles também, e da equipa em si. Ok. Na apresentação aos jogadores, é o Mister que apresenta ou delega para um adjunto? A apresentação do adversário. Do adversário, aos jogadores. Como é que o Mister faz? É o Mister que apresenta ou delega? Tudo o que é apresentado aos jogadores, sou eu que apresento. Tudo, à exceção das bolas paradas. É um dos adjuntos, o analista? Como é que... É um dos adjuntos que apresenta as bolas paradas. Agora é tudo feito, com a ligação, com os adjuntos, com o analista, é tudo elaborado dessa forma, em conjunto. Mas sou eu que apresento. O Mister, quando acaba um jogo, mais imaginar, jogou domingo, acabou o jogo, o Mister procura receber o trabalho do analista ou do analista que analisa o adversário, ou o Mister também procura ver 2, 3 jogos do adversário, ou espera pela informação dos seus adjuntos? Olha, eu vejo sempre o adversário. No mínimo 3 jogos do adversário. E ele vê 3, às vezes vê 4, às vezes vê 5, e vamos sempre discutindo, ele e os outros, e o outro adjunto também, vamos sempre discutindo, nomeadamente há muitas situações em que envio, digo, atenção a este movimento que não apareceu, ou que apareceu, ou quero que esta situação apareça no vídeo, não te esqueças. Vamos sempre, temos o hábito de, nem sempre, mas quase sempre, estar a ver o adversário e estarmos a comunicar. Percebes? Mesmo que seja em casa e ele também e o outro também, estamos a ver, e ao mesmo tempo que estamos a ver, estamos a partilhar, ou por Zoom, ou por WhatsApp, estamos a falar deste ou daquele momento, e isso ajuda-nos, acho que nos cria mais sintonia. Mas eu vejo sempre, nunca deixo só que a informação chegue do adversário e vou por aí. Não, vejo sempre jogos, pelo menos 3 jogos. Ok, e é o analista que fica só responsável pelo adversário, em termos de ver e fazer cortes e desenhos, ou também tem um ou outro adjunto que também tem essa Não, tem também outro adjunto. Cortes, os cortes e montar o vídeo é um analista. A responsabilidade de ver o jogo e de falar sobre momentos que queremos no vídeo é de todos. Ok, uma outra questão. Antes do vídeo ser apresentado, nós vemos o vídeo em conjunto e depois acrescentamos, retiramos, podemos, fazemos sempre esse trabalho. Ok, uma questão que também surgiu aqui, que é: qual é a importância que o Mister dá ao treinador responsável pela análise, aos analistas? Olha, eu não sei a experiência dos outros, não é? Eu falo da minha. Eu dou a mesma importância que dou ao adjunto, dou na lista. E acho que é o grau de importância, o nível de importância é exatamente o mesmo. É mesmo muito. É fundamental no meu ponto de vista. Pelo menos é assim que eu trabalho. É essa a forma que eu vejo. O analista comigo não é só está ali, corta uns vídeos e pronto, e dá umas informações. Está mesmo no terreno. É dessa forma que eu vejo. Okay. Faz mesmo parte da equipa técnica a todos os níveis. Mesmo durante o treino, muitas vezes... Eu ia perguntar isso. No treino, qual é a função que o Mister delega para o seu analista? Depende dos treinos. Alguns ele participa mesmo em alguns exercícios, retira as informações que eu lhe peço, e se o objetivo do exercício foi bem conseguido ou não, ele consegue retirar logo isso, consegue estar mais atento a isso. Se não o fizer durante o treino, vai fazê-lo no pós-treino, porque tem que enviar um relatório, ele e o adjunto, sobre o determinado exercício do treino, porque nós filmamos todos os treinos. Quando eu digo um relatório que é breve, no sentido de descritivo, mas no sentido de vídeo é longo, porque pode ser muito longo,
porque há vários aspectos e se eles identificarem aqueles aspectos têm que colocar o tempo do vídeo, não é? Olha, foi no minuto 10 do exercício X, aconteceu este mau posicionamento ofensivo do interior ou este mau posicionamento do interior na pressão ou no bloco, pronto, e aquilo fica sempre detalhado e nós temos aqui depois uma base que nos permite ir buscar os vídeos para mostrar quando achamos necessário, quer seja positivo, quer seja negativo. Ok, estamos também quase a terminar. No dia de jogo, como é que o Mister procura o seu adjunto responsável pela análise? Procura estar lá em cima, recolher informações, vem ao intervalo, comunica com o seu adjunto, faz cortes. Como é que é a rotina? Olha, a rotina é a seguinte, faz um pouco de tudo, quando eu digo um pouco de tudo, quando é possível também vem ao balneário, mas normalmente o que ele faz ele está a filmar e está a enviar os vídeos para o banco, de determinadas situações que nós pedimos para ele analisar. E depois ao intervalo também vem, e há aqui uma pequena discussão entre os três, e pronto, e depois para a segunda parte e faz exatamente o mesmo. Temos sempre a informação daquilo que está acontecendo no momento e mesmo com vídeos, recebemos mesmo vídeos ali no momento e às vezes dá para fazer alguns ajustes, pronto, ou dá para insistir naquilo que está a correr bem, pronto, e ao intervalo aqui ou ali, de forma individual ou setorial, conseguimos mostrar alguns vídeos de algumas situações que estão a acontecer. Ok. Tem aqui não sei se é um adepto do Paredes, do amigável que fez com o Barzinho, o que é que falhou? Não sei o que é que me disse, se quer falar alguma coisa sobre o Miguel 2 com... Não, o que é que falhou? Não falhou nada, por acaso não falhou rigorosamente nada, até foi um jogo bem competitivo, nós amigáveis, o que é que falhou? Muito engraçado, por acaso. Não amigável, nem por cima com o Barzinho, com uma grande equipa, não, mas até foi um bom desafio. O que vai ser adversário na sua série? Sim, o Barzinho será, penso eu, a par do Braga, Guimarães e mais 2 ou 3 clubes, mas o Barzinho será provavelmente o maior candidato na nossa série. Eu acredito que seja um dos maiores candidatos pelo menos aos 4, não é? Aos 4 de apuramento. Acho que é claramente um dos maiores candidatos, se não o maior candidato. Até pela história do clube. Para terminar e falando também um pouco agora dessa nova etapa da Liga 3, qual é que são as expectativas, Mister, em relação a esta nova competição? Nova em relação ao Paredes, é o segundo ano, não sei se que acompanhou no ano passado. Eu estive lá muito competitivo, o primeiro podia perder com o último. Na minha opinião, não havia uma liga tão competitiva como essa em termos de pontuação, uma diferença e de qualidade muito semelhante. Qual é a sua expectativa nesta nova etapa na Liga 3? Olha, isso eu acredito que este ano vai ser dentro daquilo que aconteceu o ano anterior na Liga 3, ou seja, vai ser novamente muito competitiva, provavelmente a liga mais competitiva, naquilo que são as expectativas para nós. Acho que todos temos a noção das dificuldades que vamos encontrar na Liga 3, não estamos tão direcionados para elas, não estamos muito preocupados com as dificuldades, estamos só a tentar encarar a primeira pré-época e depois, jogo a jogo, tentarmos ser muito competitivos e irmos à procura de pontos. Nós queremos ganhar, se não ganharmos, queremos pontuar e acho que essa tem que ser a nossa forma de estar e depois crescer, não é? Crescer na competição e perceber rapidamente o que é que nós temos que acrescentar para poder chegar ao nível daqueles que já lá estão, não é? Nós chegamos agora e nós sabemos que tem equipas que têm um nível e não temos que achar que estamos a diminuir a nossa qualidade, porque não estamos. Estão um bocadinho acima de nós, primeiro porque já tiveram essa experiência e depois estão preparados para aquilo que encontraram. Nós estamos a preparar e temos é que rapidamente perceber qual é a diferença e naquilo que o que é que temos que fazer para chegar a esse patamar. Eu vou dar um exemplo claro. O ano passado, isto aqui, a primeira lição que eu tiro e
dos jogos de treino que fiz, com o Felgueiras e com o Varzim. Fiz 2 jogos de treino só, fora os resultados, que isso para mim são sempre importantes, que eu não gosto de perder, nem que seja a jogar à carica, mas não é isso. Mas a primeira lição que eu tirei, qualquer bola que tu percas, dá remate na tua baliza. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a qualidade é muito superior àquilo que tu tinhas. Ou dá remate, ou pode dar uma situação de perigo com muito mais frequência, não quer dizer que esteja sempre remate. Nós muitas vezes no campeonato onde estávamos, por vezes, como toda a gente, perdíamos bola, mas rapidamente a conseguimos recuperar, o adversário não conseguia criar qualquer tipo de situação. Aqui é um pouco diferente, acho que a qualidade é maior e a velocidade do jogo é um pouco acima. A velocidade com que pensam o jogo, com que executam e com que pensam. E isso, tu tens que conseguir chegar rapidamente a esse nível. Sim, De mister. velocidade de jogo. E De vemos, velocidade de jogo. Diga, mister. De velocidade de jogo. Tu tens que conseguir chegar a esse nível de velocidade e de intensidade para conseguir ser extremamente competitivo. Porque se tu também estiveres num nível um pouquinho abaixo, vais ter mais dificuldade. Claro, e isso é verdade, e vemos também as saídas da Liga 3, muitos para a Primeira Liga, outros foram muitos para a Segunda, também, alguns foram para o estrangeiro, e reparámos também que os melhores jogadores do Campeonato de Portugal também, muitos saltaram Sim, sim. para a Liga 3. Está a haver aqui um desfaziamento em termos de... Sim, sim, sim. Que é notório do campeonato para a terceira liga, como o Mister diz, é o passe, o timing, a bola circula muito mais rápido, e é isso que o Mister tocou agora, de perceber, entender logo as mudanças para que dê para reajustar. Ser rápido, Porque para isso é que é sermos rápidos. muito importante, porque É. os erros, pode-se ganhar, como eu disse, só o primeiro, mas os erros são mais... Pagam-se caros, Pagam-se caros. Em relação também o plantel, também para terminar, o plantel está fechado, o Mr. Mister ainda está à espera de uma outra entrada. Olha, eu digo sempre isso. O plantel, no meu entendimento, do início até ao fim, ele nunca está fechado. Ele está sempre aberto. Primeiro porque a qualquer altura temos necessidade de fazer um reajuste por lesão, por lesão do jogador, por doença, que já aconteceu, por mau comportamento e alguém vai embora e nós temos que reajustar. Por isso o plantel, nesse aspecto, está sempre aberto. Por jogadores que não se adaptam e querem ir, e nós temos sempre as portas abertas também, por isso ele está sempre aberto. E o nosso ainda está, até neste momento está curto, até. Não temos um plantel muito grande e eu também não gosto de ter, mas ele está aberto e Mas você gosta provavelmente... de ter mais ou menos quantos jogadores no plantel a trabalhar consigo? Eu não gosto de ter mais que 20 mais 3 guarda-redes. Gosta de ir buscar algum guarda-redes à formação, por exemplo? Quando achamos que isso é pertinente, vamos. Por isso, gosto de andar ali com 20 jogadores de campo mais o guarda-redes, mais 3 guarda-redes neste caso, às vezes 4 com os júniores. Não gosto muito de ir acima desse tipo de números. Às vezes até menos, achar que nos júniores podemos ter ali jogadores que nos possam ajudar, até podemos reduzir um bocadinho um ou outro jogador. Mas nós contamos pelo menos até ao fim entrar um ou outro jogador, é normal que isso aconteça, até ao fim da pré-época ou mais um pouco à frente. Mas manteve muita base. Sim, nós achamos que por várias razões. Primeiro porque acreditamos que estes jogadores podem jogar a este nível, com mais ou menos dificuldade e podem demorar algum tempo a adaptar-se a essa tal velocidade que eu disse. Acho que podem jogar a este nível. Depois, porque aquilo que conquistaram, acho que na balança também tem que pesar e perceber se realmente eles têm a ambição de dar continuidade ao que conquistaram, é premiá-los com a continuidade, da forma geral. E por último, o contexto onde estás inserido, para tu fazeres uma mudança drástica, tinhas que ter um orçamento incrivelmente alto, que também não era possível. Ou seja, a conjunção destes 3 fatores parece-me que a base faria todo sentido.
Então foi isso que aconteceu. Mantivemos, até o momento, nós temos 15, 15 elementos com renovação, por isso é mais do que uma base. E acho que, na minha perspectiva, acho que sim, acho que fizemos bem, porque também têm competências, acho que vão com o tempo provar isso e agradecer dentro do campo a continuidade deles, porque é isso que eles têm que fazer. Ok, Mister, já estamos a acabar, estamos quase numa hora de conversa, isto passa rápido. Queria-lhe desejar o maior sucesso profissionais e pessoais. Sei que também pessoais também é importante, Mister foi para aí há poucos dias. Profissionais porque é uma competição que eu tive lá e Mister ambicionava com a certeza quando estava. Todos Claro, somos ambiciosos e queremos sempre mais. Acho que isso não quer dizer que não somos humildes. Eu acho que sim, queremos sim, sim. mais é sempre bom e desejar-lhe o maior sucesso, sabendo que vai ser complicado, mas para si, como vai ser complicado para o Brasil, para o Braga, Sim, sim, porque já sim, sim. estive aí complicado para todas e vimos no ano passado que até à última, até ao quinto, seis ainda podiam lutar para o Canelas e o Vitória B, ficaram com os mesmos pontos, a diferença de. Por isso é sempre muito competida, já os sucessos para essa divisão. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui a partilhar um pouco a sua experiência e as suas ideias aqui comigo e com as pessoas que nos estavam a ouvir. Irei lançar também, para quem não conseguiu ouvir isto no podcast, para quem quiser ouvir no Spotify e no YouTube. Missa, um abraço e sucesso, profissionais e Pronto, pessoais. tá, obrigadíssimo. Eu mesmo e pedir desculpa porque na semana Não, passada não tenho que pedir desculpa, Missa, são coisas foi que impossível acontecem. estar presente e mais sucessos para ti também. Ok? Ok, Missa. Vai lá, um abraço a todos e Tá, até ao Missa. tchau.